Mas o Pachecão quer ficar também, né? O Pacheco não quer largar o osso. Mas não consegue, esquece. Pacheco não está reeleito. O Lira é capaz de se reeleger presidente da Câmara. Porque ele foi correto durante todo esse tempo conosco, é um cara de palavra e tal. Os deputados estão chegando, gostam dele. Então, assim, vai depender de um arranjo, de uma conversa. Mas existe uma grande chance da gente manter o Lira. E o Lira é um cara para cima, que vai para cima. E de eleger um senador nosso na presidência. E aí, pensa assim, todas as pautas. Por exemplo, a saidinha. A primeira das pautas de segurança, que eu acho que o público entende mais e está almejando mais. As saidinhas, a gente passou na Câmara. No Senado precisa passar ainda. Tem muita gente... DERIT, não foi? É do DERIT, o projeto. E ele foi maravilhoso durante todo esse tempo. O Sanderson também tem participação nesse projeto. E a saidinha, o que é, para quem não sabe? Lembra daquela moça que matou pai e mãe? Ela, por exemplo, tinha saidinha nos dias dos pais e dia das mães. Quer dizer, para visitar quem? O túmulo das pessoas que ela matou. E durante o período da saidinha, já está provado, né, com números, isso o DERIT fala muito bem, do aumento de criminalidade no período da saidinha. Outra coisa, tem muita gente que não volta, regime fechado que não volta, regime semiaberto tal, já tem um problema, fechado tem outro problema. E tem outras coisas também, por exemplo... Sai pra assaltar, pô. Sai pra assaltar, é lógico. Vou fazer meu pé de meia aqui no período que eu tô. Então não é para poder ficar com o pai, ficar com mãe, etc. Ou Natal, não é para roubar. Então aumenta muito o nível de roubo principalmente nas áreas dos presídios. E a evasão. Outra coisa é visita íntima. Quer dizer, agora a gente tem que pagar motel para preso? Não. Vai ficar lá os 4 anos, os 5 anos, os 10 anos, os 20 anos sem visita íntima. Na seca. Na seca, dane-se. O cara fez, tem que pagar, entendeu? Mas tadinho. Não, olha só, eu sou favorável ao seguinte, projeto para o cara trabalhar. Ontem eu conversei com o empresário, junto com o Pablo Marçal, conversamos com o empresário, o Marco, lá de Goiânia. Ele emprega os caras e paga R$1.800. O valor que ele paga para o pessoal no trabalho, na empresa dele, ele paga lá. Então ele tem uma fábrica de confecção dentro do presídio. Legal. Muito bacana. Legal. Dessa forma, o cara tem como, por exemplo, sair antes da cadeia, se ele realmente trabalhar, ele pode guardar dinheiro, pode mandar para a família. Legal. Eu também já fui um projeto lá do presídio de Santa Catarina. 25% do salário fica para ele, 25% vai para a família dele, 25% vai para o Estado, para a segurança pública, aumentar a segurança pública, e 25% vai para o custo dele dentro do presídio. Show, é o certo. É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. E esse tipo de projeto vai começar a passar. Fim da visita íntima, fim da progressão, por exemplo, de pena. O cara pegou 6 anos de cadeia. 6 anos não, porque é regime aberto. Incrivelmente, regime aberto com 6 anos de cadeia. E até pouco tempo atrás, quem matasse, por exemplo, o Henri Borel, a lei Henri Borel que o presidente Bolsonaro sancionou, ele aumentou a pena mínima de 6 anos para 12 e a pena máxima de 20 para 30. Eu tenho uma outra lei que aumenta para 40 anos e sem progressão de pena porque o cara que matou o filho, a filha, né? Ou uma pessoa vulnerável, uma pessoa de idade da família, tem que ficar 40 anos apodrecendo lá dentro. E no meu projeto, se tiver, é o Juan Michael, se tiver requintes de crueldade, como por exemplo teve no caso do Juan Michael, que o menino foi esquartejado pelas próprias mães, né? A mãe e a madrasta. Ainda esquartejaram, tiraram a pele dele, Nossa. Fritaram e comeram. Então, assim, a gente vê requintes de crueldade muito sérios, né? Isso fora o fato de ele ficar 1 ano com o pênis decepado, não levaram no médico nem nada. Esse tipo de requinte de crueldade, a gente colocou 40 anos, podendo triplicar, ou seja, 120 anos. Mas não vai ficar 120 anos vivo. Não, mas é para ficar até morrer mesmo. Entendeu? Perpétua, e não ter prisão perpétua, já que a gente não pode ter perpétua por causa do nosso código, da nossa Constituição, a gente fica 120 anos. Mas o que eu quero dizer? Com 6 anos de cadeia, que era a lei anterior antes da Henri Borel, ele nem ia para cadeia, porque para ir para cadeia acima de 9 anos. Ou seja, pelo STF, o Daniel Silveira ia para cadeia porque falou e pelas nossas leis até pouco tempo, o cara pegava 6 anos, não ia para cadeia porque matou o filho. Agora fica 12 anos. Só que 12 anos é o seguinte, cumpriu 1/6 da pena, 2 anos pode progredir para regime semiaberto.
e 4 anos para regime aberto. Isso não pode acontecer. Tem que acabar com a progressão de pena. Eu tenho um projeto para reduzir de 1/6 para 1/3, ou seja, ao invés de ficar 2 anos, ele ficaria 4 anos e depois 8 anos regime aberto. Eu sou contra ainda isso. É que eu apresentei um mais light. Agora, com esse Congresso, dá para ser o seguinte: não tem mais progressão de pena. Acabou. Acabou. Foi 12 anos de cadeia? 12 anos de cadeia. Em alguns casos, se o cara tiver for um crime não tão violento, e o cara tiver um bom comportamento, estiver trabalhando dentro da cadeia e tal, beleza. Aí libera um pouco antes para regime semiaberto e aberto. Mas caso contrário, vários tipos de crime, estupro, pedofilia, tráfico pesado de drogas e assassinato, não tem que ter progressão de pena. Agora, se for um roubo, um furto, alguma coisa assim, e o cara estiver se comportando bem, não tiver aquela reincidência enorme, ok. A gente pode ver uma progressão de pena, mas para crimes menores e sem violência, né?